Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o teto do ônibus, então, na utilização da lona líquida. Depois de indicação de alguns colegas de um grupo, de motorhome, alguns me falaram com relação a esse produto, a impermeabilização que ele dá por cima do ônibus, e ao mesmo tempo ele ajuda a equilibrar, a temperatura interna. Então eu decidi colocar, conversando com o fornecedor me disse de 2 a 3 galões, dependendo da forma como eu iria aplicar, ele seria um resultado muito legal. Mas antes da gente começar, vou pedir para que você já deixe seu like lá, que você está participando comigo. Ok? E depois da vinheta a gente começa. Aqui de cima dá para ter uma ideia como é que está a parte superior do ônibus. E é onde eu vou começar a bater uma VAP, para preparar ele para colocar a lona líquida. Então, vamos ao trabalho. Depois de umas 4 horas batendo a VAP, olha, parece outro ônibus. A impressão que dava é que fazia muitos anos que não se lavava o teto. Bom, ele está comigo desde 2020, março de 2020. E lá para cá nunca lavei o teto. Mas, pelo que eu tirei de crosta e sujeira lá de cima, parecia muito mais tempo. Agora tem que dar uma lixadinha e preparar ele, Alguns lugarzinhos eu vi que vou precisar dar uma massa de poliéster, dar uma lixadinha antes de aplicar a manta líquida. Mas ficou muito bom. A etapa agora consiste, depois de ter batido a VAP, então agora começar o processo de lixar para ele ficar em condições para estar aplicando a lona líquida. Então aqui para trás, olha, já lixei, já joguei uma água para tirar os poluentes da lixa, e daqui para frente ainda não. Daqui para frente eu vou continuar lixando até lá no final, para depois preparar para receber a lona líquida. Bom, o sábado amanheceu nublado, mas o serviço não pode parar. Então aqui já está uma parte lixada, Aqui ainda falta lixar, dá para notar que está meio escuro. E lá no fundo eu já lixei. Então a ideia é ver se consegue terminar de lixar e torcer para que o domingo esteja pelo menos nesse estado que está assim, mas sem sol, mas também sem chuva. Aí dá para aplicar, porque a recomendação do fabricante é não trabalhar com a lona líquida com um sol muito quente, porque aí ela secaria muito rápido. Mas é isso, tá aqui a lixadeira, uma rota orbital, é com ela que eu estou trabalhando, e com as lixas que eu vou tirando, dá para ir usando para dar os acabamentos, e assim o trabalho está indo. Agora encerrado
essa etapa de lixar. A parte mais complicada foi fazer essas canaletas, ó, de fora a fora do ônibus. Lixar e limpar ela não foi fácil. O restante foi tranquilo. Então, olha, tudo lixadinho. O tempo, de uma certa forma, ajudou, porque estava quente, mas sem sol. Então foi tranquilo para trabalhar. Agora ele está pronto para receber o baú, o baú líquido, né? Mas ainda eu quero ver se eu dou uns retoquezinhos, alguns pontinhos de ferrugem que eu vi, antes de aplicar o baú líquido, ó, aqui nesse finalzinho principalmente. Tem umas manchinhas de pontinhos de ferrugem. Eu quero ver se eu passo um TF7 para deixar ele perfeito para receber depois todo o material. Então é isso. Primeiro foi a limpeza com a VAP para tirar o grosso, depois lixando só para quebrar, né? E agora já está pronto para passar a lona líquida. Então vamos lá. A parte do meio do ônibus, olha, eu já passei a lona líquida toda, como o fornecedor tinha me orientado. Onde tem essas emendas do ônibus, ó. Essas emendas assim é para passar bem, e ele de preferência puro. Então eu vou trabalhando com 2 potes, onde um estava o puro e o outro diluído, na proporção como é determinado, né? 30% de etanol, e o meio praticamente já está pronto. Então a primeira demão, né? Pronto nesse sentido. Agora eu vou, amanhã eu faço as 2 laterais, que já é mais tranquilo, e depois eu venho com a segunda demão. Mas já está dando outra aparência. É um produto que tem que trabalhar com ele rápido, porque ele vai secando. Então você põe pouca quantidade, dilui com um pouquinho de álcool, de etanol, e vai trabalhando. Não dá para preparar muito não, porque ele vai engrossando dentro do pote. Então é isso. Só para ter uma ideia como está ficando, essa já é com a segunda demão. Ficar aqui em cima, ofusca a vista. Estou terminando de pintar, como é branco, o branco já deixa. Eu sei trabalhar com óculos escuros, mas é isso. Bom, como vocês puderam ver, o trabalho ficou muito bom, né? Eu não imaginava que a lona líquida daria um resultado tão bom quanto aquele que apresentou, né? Eu levei 2 dias e meio para fazer todo o serviço. Eu levei meio-dia, né, para poder lavar bem lavado aquele teto, porque quando eu mandei lavar o ônibus lá na oficina, eles não lavaram por cima, eles aplicaram o Solupan na lateral e embaixo. E eu, quando lavei com a VAP aqui também, eu lavei ele na lateral e embaixo. Então lá em cima já fazia algum tempo que não era lavado. Então, como vocês puderam ver, estava muito sujo. Então, com um jato muito forte da VAP, eu consegui fazer toda a limpeza lá em cima,
Depois eu usei uma rotorbital para poder lixar, né? Eu trabalhei com a lixa 120, 180, então com as duas lixas eu fui lixando para dar, né, um acabamento bom lá em cima. Depois, antes de aplicar a lona líquida, eu ainda passei um etanol, fui passando etanol para ir tirando as imperfeições, e aí eu consegui ir fazendo o trabalho. Em alguns momentos eu usei ele puro, principalmente para vedar determinadas áreas, né, como o fornecedor tinha recomendado, e em alguns lugares eu diluí. A terceira demão eu já diluí no máximo permitido pelo fornecedor, para poder dar o arremate final. Não trabalhei com rolinho, foi só no pincel mesmo. E então não posso falar se no rolinho fica melhor ou não. E eu também vi alguns, né, vídeos no YouTube, o pessoal passando com rodo, com espátula. Não tentei fazer dessa forma também não. Deu muito trabalho no pincel, porque você não pode esticar muito, você tem que vir fazendo, né, pequenas camadas de distância, né? Então, se você estica muito, não fica legal. Tentei fazer alguns momentos assim, não deu certo. Quando você retorna, ele empasta, então fica ruim. Então, se você vai fazendo de pequenas distâncias, né, de 15 a 20 centímetros no máximo, a corrida do pincel fica bom, né? E fui testar dentro do ônibus também a questão da temperatura, e eu notei que dentro do ônibus ela estava melhor, né? Estava mais ameno. Deu para notar uma diferença, a frente do ônibus ainda não está com nenhum tipo de isolamento, então deu para sentir um tipo de calor. Na metade do ônibus já está com parte do isolamento, deu para sentir outra diferença, e no fundo, que já está com o isolamento e com forro, ficou muito melhor ainda. Então, acredito que o produto realmente cumpre aquilo o qual ele se propõe a fazer, impermeabilizar e minimizar a temperatura dentro do veículo, né? Então, se vocês lá no início não deixou o link de vocês, agradeço que faça isso agora. Um lembrete, uma coisa que me incomodou muito na aplicação, né? O teto branco, e você passando a lona líquida branca, que foi a minha opção, ardia muito a vista. Então, apesar de no final de semana não ter tido muito sol, mas mesmo assim estava um reflexo, né, de claridade. E aquilo batia naquela tinta branca e refletia nos olhos, e ardia um pouco por conta disso. Não de ter passado o produto, né, mas sim do reflexo. E eu precisei descer algumas vezes, lavar o rosto, descansar um pouco os olhos, e aí retornar lá para o trabalho. Talvez se tivesse usado um óculos escuro, seria melhor. Mas eu não tenho óculos escuro com lente, então eu estaria na escuridão mesmo, né? Então eu preciso do óculos para poder enxergar bem o que eu estou fazendo, né? Mas no final deu tudo certo. Então, uns 2 dias eu sei que isso aqui vai arder um pouquinho, está incomodando um pouco agora, mas eu sei que passar um colírio, tá? Isso vai minimizar. Mas não foi por passar a mão nos olhos, mas sim pelo reflexo do sol no teto branco. Então aí tá a dica para vocês, ok? Se não colocou ainda o seu like, deixe o seu like lá. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva, volte alguns vídeos para trás para pegar a história desde o início, e me acompanhe até o final, porque ainda vai ter muito vídeo pela frente. Obrigado e até a próxima.